E se o seu maior desafio, aquele que tirou seu sono, fosse na verdade a maior bênção da sua vida esperando para ser revelada? Pense comigo. Quantas vezes você se viu em uma situação e pensou: isso é o fim? É um erro terrível. Por que Deus permitiu isso? Talvez tenha sido a perda daquele emprego que te dava tanta segurança. Ou o fim inesperado de um relacionamento que você jurava ser para a vida toda. Pode ser um diagnóstico médico que virou seu mundo de cabeça para baixo, ou uma decepção profunda com alguém em quem você confiava plenamente. Momentos assim nos fazem sentir o chão sumir. Eles deixam um vazio de perguntas sem respostas e uma dor que parece insuportável. Nessas fases, é natural questionar. A gente se pergunta sobre o caminho, a fé, o próprio propósito. Onde está Deus em tudo isso? Perguntamos, com a voz embargada e o coração cansado. Esse é um sentimento comum a todos nós que buscamos viver uma vida de fé. A ideia de que Deus tem um plano em meio ao caos pode soar como um clichê distante quando a dor é tão real. Parece que estamos à deriva, lutando contra algo que só nos puxa para baixo. A promessa de um Deus que cuida pode parecer um eco fraco. As noites ficam mais longas, os pensamentos mais pesados, e a esperança, às vezes, se esvai entre os dedos. A visão de um futuro melhor fica turva, coberta pela nuvem densa do problema atual. Mas e se eu te dissesse que, dentro de cada momento de desespero e desorientação, existe uma verdade poderosa esperando para ser descoberta? E se o seu maior problema, aquele que tirou seu sono e esmagou seu espírito, fosse na verdade uma bênção divina disfarçada? Não é uma lição fácil de entender, nem uma solução mágica. É a ação soberana de um Deus que opera de formas que nossa mente humana mal consegue imaginar. Uma bênção escondida, esperando que o tempo e a fé revelem sua verdadeira face. Se essa ideia te instiga, se seu coração sente um pequeno tremor de esperança, deixe seu like agora e vamos desvendar essa verdade juntos. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. O que vou compartilhar hoje pode mudar sua perspectiva para sempre. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos como este. Mas como podemos ter certeza de que essa verdade não é apenas um consolo, mas algo que se sustenta na palavra de Deus? A resposta para essa pergunta não está em ideias modernas ou em filosofias humanas. Está em relatos milenares que mostram a soberania de Deus sobre a história e a vida das pessoas. Para entender essa perspectiva de bênção divina disfarçada, precisamos viajar no tempo. Vamos examinar de perto as experiências de personagens bíblicos que viveram seus próprios problemas gigantescos. Imagine José, um jovem sonhador, o favorito do pai, que de repente é atirado a uma cova pelos próprios irmãos, vendido como escravo e levado para uma terra estrangeira. Seu mundo desmoronou em questão de horas. A traição familiar, a escravidão forçada, a separação de tudo que conhecia, não eram apenas aborrecimentos. Eram catástrofes que aniquilariam a esperança de qualquer pessoa. Anos depois, já no Egito, tentando reconstruir sua vida com integridade, ele é falsamente acusado e jogado na prisão. Um novo fundo do poço que parecia selar seu destino de esquecimento e sofrimento. Do ponto de vista humano, a vida de José até então era uma sequência de problemas esmagadores, uma injustiça após a outra. Cada evento parecia um golpe direto contra qualquer plano de prosperidade ou alegria. No entanto, o que a Bíblia revela é uma tapeçaria divina sendo tecida com fios de dor e injustiça. Cada cova, cada venda, cada corrente, cada calúnia e cada cela não eram acasos ou erros. Eram passos importantes no plano de Deus para José. E mais importante, para a salvação de sua família e de nações inteiras da fome. Gênesis 50:20 captura essa verdade com uma clareza impressionante. José diz aos irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." O que parecia ser a pior maldição era de fato a maior bênção, cuidadosamente velada pela adversidade. E não é apenas José. Pense em Davi.
Antes de ser o rei aclamado de Israel, ele passou anos fugindo de Saul. Viveu como um fugitivo no deserto, escondendo-se em cavernas. Sua vida estava constantemente ameaçada. Para um jovem ungido por Deus para ser rei, isso parecia uma grande ironia. Um problema inacreditável que frustrava o propósito divino. Mas foi nesse deserto, nessa solidão, nessa perseguição, que Davi aprendeu a confiar em Deus como seu refúgio, sua fortaleza. Foi ali que ele forjou o caráter de um líder que dependia totalmente do Senhor, e não de sua própria força. Seus problemas eram a escola de Deus, preparando-o para o trono. A história bíblica é cheia desses exemplos. Moisés no deserto, Jó em sua aflição, Paulo na prisão. Cada um enfrentou o que parecia ser uma calamidade sem sentido. Mas em cada caso, a mão soberana de Deus estava operando, transformando o que parecia um obstáculo intransponível em um catalisador para um propósito muito maior. Esses relatos nos convidam a enxergar além da superfície da dor, a confiar que por trás de cada véu de problema há uma promessa de que Deus está agindo. Mas como podemos trazer essa profunda percepção para a nossa própria realidade de hoje? Onde as provas parecem tão diferentes das antigas histórias, a ligação entre as histórias bíblicas e nossa vida diária pode parecer um salto gigante à primeira vista. Tudo bem, você pode pensar. José e Davi eram figuras grandiosas, protagonistas de histórias épicas. Mas e eu? Minha falência financeira, meu diagnóstico inesperado, ou a traição de um amigo não parecem ter o mesmo peso histórico ou o mesmo alcance profético. E é exatamente aqui que está o ponto central da aplicação dessa verdade para hoje. Deus não age apenas em grandes escalas globais. Ele se importa profundamente com os detalhes da sua vida, com seus problemas, por menores que possam parecer, perto da história de um patriarca ou um rei. O princípio de que Deus transforma o mal em bem é atemporal e universal. É aplicável a cada um de nós que vive com propósito cristão. Vamos ser honestos, não é fácil enxergar a mão de Deus quando o coração está partido, quando as contas não fecham, ou quando o futuro parece incerto. Nesses momentos, a bênção divina disfarçada parece mais uma ironia do que uma promessa real. Mas o que as histórias de José e Davi nos ensinam é que a perspectiva de Deus é diferente da nossa. O que vemos como um problema ou obstáculo impossível, ele pode estar usando como uma ferramenta para nos aperfeiçoar. Um redirecionamento de caminho, ou até mesmo uma preparação para algo muito maior do que podemos imaginar. Aquela porta que se fechou com um estrondo ensurdecedor pode ter sido a proteção de Deus contra um caminho que o levaria à ruína. Mesmo que você não soubesse, aquela rejeição que causou tanta dor talvez fosse a libertação de algo que o impediria de alcançar seu verdadeiro chamado. Pode ser que o desemprego forçado o leve a descobrir um novo talento, uma paixão adormecida, ou a começar um ministério que você jamais consideraria em sua antiga rotina. A doença que o confina pode forçá-lo a diminuir o ritmo, reavaliar prioridades e buscar uma intimidade com Deus que a correria da vida moderna roubou. A desilusão com pessoas pode levá-lo a depender menos da aprovação humana e mais da suficiência de Cristo. O ponto é que Deus é mestre em usar as crises para nos moldar. Ele não causa o mal, mas Ele é capaz de usar as circunstâncias difíceis, sejam elas resultado de nossas escolhas, das escolhas alheias ou de um mundo caído, para cumprir seus propósitos soberanos. É um convite a olhar para as ruínas da sua vida e perguntar: Senhor, o que o Senhor está construindo aqui? Que bênção divina disfarçada está escondida neste vale? Mas como podemos de fato praticar essa perspectiva em nosso dia a dia? Como transformar a teoria em uma vivência real e ativa? Transformar a compreensão de que seu problema pode ser uma bênção divina disfarçada em uma realidade prática exige mais do que apenas concordar com a ideia. Requer uma mudança intencional no coração e na mente. Não há uma fórmula mágica para isso, mas sim passos práticos e realistas que podem nos guiar através das tempestades.
O primeiro passo é cultivar uma mentalidade de espera e fé ativa. Isso significa não apenas esperar passivamente que as coisas melhorem, mas ativamente buscar a Deus no meio da dificuldade. É orar não apenas para que o problema desapareça, mas para que você possa ver a mão de Deus nele, para que ele revele o propósito escondido, a lição a ser aprendida, o caminho a ser redirecionado. É confiar que, mesmo quando você não consegue ver o próximo passo, ele já o planejou. Em segundo lugar, busque o aprendizado na dor. Cada problema é uma oportunidade para Deus nos ensinar algo. Pode ser paciência, resiliência, humildade, dependência dele, ou um novo nível de compaixão pelos outros. Pergunte a si mesmo: o que esta situação está me ensinando sobre mim mesmo, sobre Deus e sobre o mundo ao meu redor? Às vezes, a bênção disfarçada não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do seu caráter. José aprendeu a perdoar, a governar com sabedoria, a confiar na providência divina mesmo após anos de abandono. Davi aprendeu a esperar pelo tempo de Deus, a depender do Senhor para sua segurança e vindicação. Um terceiro passo crucial é permanecer fiel nas pequenas coisas. Durante os problemas, quando tudo parece desmoronar, é tentador abandonar as disciplinas espirituais, isolar-se ou simplesmente desistir. Mas é exatamente nesses momentos que a fidelidade se torna mais vital. Continue lendo a palavra mesmo que não sinta nada. Continue orando, mesmo que suas palavras pareçam vazias. Continue servindo onde puder, mesmo que pareça insignificante. Foi a fidelidade de José em Potifar e na prisão que o preparou para governar o Egito. A bênção estava disfarçada na rotina, na lealdade às tarefas atribuídas, mesmo nas piores condições. Quarto, não se isole. Compartilhe suas lutas com amigos de fé de confiança, com seu líder espiritual ou com um grupo de apoio. A jornada de fé não é para ser percorrida sozinha. A perspectiva de outros crentes pode trazer clareza e encorajamento, ajudando você a enxergar a bênção divina disfarçada, que sua própria dor impede de ver. Por fim, ore por discernimento para ver a bênção. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais para além do óbvio, para além da dor imediata. Peça a Ele que mostre o que Ele está fazendo em meio ao seu caos, que revele a sua sabedoria e o seu amor mesmo nos momentos mais sombrios. Estes não são passos que prometem um final feliz instantâneo ou a remoção imediata da dor, mas são um caminho para caminhar com Deus através do vale, descobrindo que mesmo ali, Ele está presente, e seu propósito muitas vezes floresce de onde menos esperamos. E posso compartilhar uma experiência pessoal que ilustra vividamente como essa verdade se manifesta na vida real? Claro, houve um período em minha vida em que eu estava completamente imerso em um projeto. Parecia ser a concretização de anos de esforço e oração. Eu investi tempo, recursos e principalmente meu coração naquele empreendimento. Acreditava piamente que era a vontade de Deus, que aquele era o caminho para a manifestação do meu propósito. No entanto, de forma abrupta e para mim inexplicável, as portas começaram a se fechar. Parcerias foram desfeitas, financiamentos evaporaram, e obstáculos surgiram um após o outro, culminando no colapso completo do projeto. A dor e a desilusão foram imensas. Eu me senti um fracasso. Questionei minha capacidade de ouvir a voz de Deus e até mesmo o seu amor por mim. Passei noites em claro, reavaliando cada decisão, lutando contra o desânimo que ameaçava me paralisar. Era, sem dúvida, meu maior problema daquele período. Uma experiência que parecia um fim de linha. Minha fé foi testada como nunca antes. Eu chorei, duvidei. Mas também me agarrei às promessas de Deus que eu conhecia, mesmo que não sentisse sua presença tão fortemente. Continuei a ler a Bíblia, a orar, a buscar conselho. Não foi fácil, e a bênção divina disfarçada estava tão bem camuflada que eu não conseguia enxergá-la. Levaram meses, quase um ano, de reconstrução lenta e dolorosa. Foi nesse processo de nada dando certo que,
por uma série de eventos inesperados e conexões que jamais teria feito dentro do meu projeto original, comecei a explorar uma nova área. Um novo chamado que eu nunca sequer havia considerado. Essa nova direção, surgida das cinzas daquele fracasso, abriu portas para um ministério e uma influência muito mais amplos do que eu havia imaginado, e de uma forma que me preenche de um propósito ainda mais profundo. Hoje olho para trás e vejo claramente. O colapso daquele projeto não foi uma punição, mas um resgate. Foi o amor de Deus me redirecionando de um caminho limitado para um que Ele havia preparado, que eu não teria visto se não fosse pela dor daquela interrupção. Aquele maior problema era, sem sombra de dúvidas, uma bênção divina disfarçada. Essa experiência, e tantas outras que vejo na vida de irmãos de fé, reafirmam a verdade poderosa e consoladora das Escrituras. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus opera nelas para o bem. Ele é o mestre tecelão, capaz de usar os fios escuros da dor e da adversidade para criar uma tapeçaria belíssima de seu propósito. Jeremias 29:11 nos lembra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mesmo que agora você esteja no meio de um vale sombrio, mesmo que seu coração esteja apertado pela incompreensão e pela dor de um problema, saiba que Deus não o abandonou. Ele está trabalhando. Ele está transformando. Não perca a esperança. Permaneça firme na fé. O que você vê como o fim de uma estrada pode ser apenas a curva que o levará a um cenário muito mais grandioso e alinhado com a vontade de Deus. Que esta verdade encha seu coração de paz e esperança. Deixe um comentário abaixo com sua história de como Deus transformou um contratempo em uma bênção. Sua experiência pode inspirar muitos outros. Sua história pode ser a luz na escuridão de alguém. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa dessa esperança hoje. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal, agora se ainda não se inscreveu, e que a graça e o propósito de Deus guiem seus passos, revelando em tempo hábil a beleza de cada bênção divina disfarçada.